O Internal Live Stain é o efeito mais avançado da porcelana, porém é fácil de utilizar se feito na técnica correta. O kit é composto por cores modificadoras e também pelas cores da escala. Aqui nós utilizamos a nomenclatura A+, B+, C+, e D+, para quando utilizados no matiz da escala Noritake, poder ser feita a cromatização através dessa pintura. O restante das cores, branco, azul, laranja, cores de mamelo, cervicais, rosa, são cores para fazer modificações específicas, características de cada paciente. Para isso é necessário um sistema fotográfico de tomada de cor. Para preparar esse material é muito simples. É necessária a utilização de um godê de louça, isso é muito importante, nunca deve ser utilizado um godê plástico ou de acrílico, pois a química interfere na cor. Você escolhe a cor selecionada, utiliza o líquido IS, que é o líquido do Internal Stain, não pode ser utilizado outro líquido, isso também é muito importante. Coloca uma gotinha no godê e com uma espátula plástica ou de vidro, você prepara a pintura. É importante e facilita muito a aplicação deixá-la bem espessa, não deixá-la rala demais. Isso facilita muito a aplicação, pois ela não escorre no dente no processo de pintura. Veja a textura, como fica. Então, após a primeira queima da porcelana, onde você utilizou dentina, incisal, transparentes ou modificadores, você tem esse resultado. A cerâmica queimou, fez a contração, abriu os pontos de contato. Isso é muito importante, porque neles vão ser aplicadas as massas opalescentes. E é neste momento que eu faço a aplicação da pintura. Só que para fazer a aplicação da pintura, eu preciso tirar esse brilho superficial. Se eu fosse simplesmente fazer uma aplicação de cerâmica aqui em cima, seja ela opalescente ou qualquer efeito, eu não precisaria tirar esse brilho superficial, pois eu teria aderência química perfeita. Porém, para executar a pintura interna, eu preciso fazer o desgaste e tirar esse brilho. Uma outra coisa muito importante, olhar no ângulo incisal e visualizar se eu tenho aproximadamente meio milímetro de espessura para caber as minhas massas de cobertura, os meus opalescentes. É essa a espessura ideal entre o término da coroa e a pintura interna. Se eu tiver menos que meio milímetro de massa, eu posso ter um exagero na cor. E se eu tiver mais que meio milímetro de massa, essa pintura que eu fiz pode simplesmente desaparecer, devido ao grande volume de porcelana. Então, após a primeira queima, eu retiro o dente do preparo e vou fazer o desgaste superficial. Caso aqui eu precise executar alguma correção morfológica, também posso executar. Faço o desgaste em toda a coroa, na área onde eu vou fazer a pintura. É importante, além da retirada do brilho, deixar essa cerâmica lisa, para facilitar a minha pintura. Para deixar essa cerâmica lisa, eu utilizo a lixa Master Cone. A lixa Master Cone é perfeita para deixar o dente liso, sem irregularidades, porém de uma maneira em que a pintura não escoe sobre a coroa. Eu posiciono essa lixa no mandril de borracha. O mandril de borracha ela é facilmente adaptada. E utilizo no máximo 10.000 RPMs com esse tipo de material. Passo sobre o dente com uma pressão média
E é visível como os riscos da broca vão sumindo. Isso se faz necessário para que eu tenha precisão no momento de pintar. Eu fazer pequenos detalhes, manchas, mamelos, trincas. Se faz indispensável. Após a lixa, eu devo ter esse visual na coroa. Um semi-brilho e bem lisinha. Caso eu tenha ondulações, eu volto a passar a broca e quando eu tiver sem essas ondulações, aí sim eu vou fazer a pintura. Com as minhas pinturas já preparadas, eu pego somente o líquido do internal, que se faz necessário para hidratar a coroa. Com o pincel, eu hidrato a coroa para que eu possa fazer a aplicação. É muito importante também que esse líquido não esteja em excesso. Então, utilizando um lenço de papel, eu retiro um pouco de excesso da superfície. Se eu tiver um excesso de líquido na superfície do meu dente ou no meu pincel, eu não vou conseguir fazer a pintura, pois ela vai ficar escorrendo. Então, eu vou sugerir aqui um mapa, claro, não é um caso clínico, é um exemplo. Então, eu vou colocar cervical 2 na região cervical. Então, o cervical 2 ele tem esse tom alaranjado aqui, ó, da escala, né? Então, se você for lá e, num caso clínico, e verificar que o paciente tem um tom alaranjado na escala, você pode utilizar o cervical 2. Caso ele seja amarronzado, você vai no cervical 1, e se ele for ocre, você vai no cervical 3. Umedeço o pincel levemente, pego a pintura e passo na superfície. É muito importante que essa pintura fique suave. O internal ele tem muita concentração de croma. Se você exagerar nessa pintura, com certeza a tua coroa vai ficar com uma cor excessiva. Pinto aonde eu quero, um terço cervical aqui, de laranja. Quando eu for passar para a próxima cor, é importante limpar o pincel e sempre utilizando o líquido, tá ok? Nada de água nesse procedimento. Se eu não limpar o pincel, eu tenho uma mistura de cores ocorrendo e eu não vou chegar no resultado adequado. Então, a cervical está alaranjada com o cervical 2. Preparei aqui também um pouco de a mais, que é a pintura na própria cor A. Então, se eu estou fazendo um dente A, seja ele A1, A2, A3 ou A4, A3,5 também, eu me utilizo da pintura a mais. Se fosse qualquer uma das cores do matiz B, C e D, eu utilizaria nessa sequência. Então, se eu necessitar de um pouco mais de croma nessa região, por falta de espaço ou por simples necessidade de cor, eu pego essa pintura a mais e passo na coroa. Assim eu chego facilmente nas cores da escala. Feito o a mais, posso fazer alguns efeitos. Efeitos de mamelo, por exemplo. Selecionei aqui a cor Mamelo Orange 1, que é esse mamelo mais escurecido que tem aqui na escala. Vou fazer a aplicação dele. No terço incisal, os mamelos normalmente são 3, um mediano, um mesial e um distal. Cuidado para não exagerar, é importante que ele fique assim, ó, como está no vídeo, fraquinho. E eu posso também fazer um contraste entre esses mamelos. Então, para fazer o contraste, a gente usa o azul. Eu selecionei aqui a cor Incisal Blue 2, que é esse azul mais escurecido. Então, entre os mamelos, eu faço uma pintura com Incisal Blue 2. A pintura interna, a grande jogada dela e a grande facilidade dela
é que você consegue qualquer cor desejada, e você visualiza isso acontecendo. Por exemplo, agora eu passei esse azul e olha como ele ficou forte. Isso aqui não é interessante, vai chegar na boca, vai estar uma discrepância, não vai ficar natural. Então, com o próprio pincel, eu vou enxugando, vou tirando esse excesso até que o tom de azul fique como eu desejar. Feita a pintura, vou levar no forno e fazer a queima da pintura interna, que na realidade é uma fixação, pois o processo vai a 100 graus abaixo do ponto de fusão da mesma. Não há necessidade de fazer a queima completa, pois ela é obrigada a ter uma cobertura de porcelana, no caso os opalescentes. Então essa queima de opalescentes que vai por cima dela é quem vai fazer a diferença. Após a queima do internal live stain, o visual que eu tenho é esse, pois como eu já havia dito, não é feita uma queima por completo, só uma fixação do material. Após a aplicação das massas, aí sim ele vai ficar com a cor aflorada. Porém, se eu hidratá-lo com o líquido, vai ficar novamente visível as cores que já foram aplicadas. E como elas estão fixadas, eu não corro risco nenhum de movimentação das mesmas. Feito isso, sigo para a aplicação dos opalescentes.